nessa série especial do Fileira VIP, conhecendo um pouco mais da intimidade de quem fica nos bastidores. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Caetano Vilela, falar um pouco mais sobre a arte de iluminar, que na verdade são muitos palcos há mais de 30 anos. Tudo bem, Caetano? Tudo jóia, tudo ótimo. O que a gente pode falar dessa proposta de iluminar? Você que está há tanto tempo nessa trajetória, como é que você começou? Eu comecei como ator. Comecei como ator em grupos de teatro amador, assim. E quando eu me profissionalizei, a minha escolha foi trabalhar com grupos experimentais. Uhum. Então eu, já quando eu trabalhava com um grupo amador, eu buscava uma pesquisa, buscava assim, literatura adaptada para o teatro. Eu gostava muito de ler. Acho que foi a literatura que me levou um pouco para o teatro. Um pouco não, bastante, desde da escola. E eu gostava de adaptar livros, né, para estudante, né, quando eu estudava, assim. E tinha grupos de teatro que faziam esse trabalho de pesquisa. Então eu sempre gostei desse tipo de trabalho. Então assim foi o que me aproximou, por exemplo, a buscar o Antunes Filho, a buscar o Ulisses Cruz, que já no Boi Voador adaptava muita literatura também, com uma forma mais contemporânea, mais moderna, assim. E essa foi a minha busca, assim, como ator. A luz veio um pouco como sobrevivência, para eu me manter no meio, dentro da minha área, fazendo uma coisa que eu gostava. Porque, por exemplo, nesses grupos, tanto no CPT, do Antunes, quanto no Ulisses, lá no Boi Voador, porque eu trabalhei em vários núcleos ali no Boi, a gente tinha que fazer de tudo. Então, você pegava um texto, então você ia trabalhar, por exemplo, eu participei do primeiro núcleo do Boi que eu participei, foi com a Beth Lopes, que estava dirigindo um espetáculo sobre o Cortázar. Então você tinha que ler toda a obra do Cortázar, propor cenas, adaptar a cena, propor corte, fazer o seu figurino, fazer então esses workshops, fazer essa luz. Então aí foi despertando o meu interesse disso. E outro núcleo do Boi Voador tinha o Domingos Quintiliano, grande iluminador, meu ídolo, adoro o Domingos, aprendi muito com ele. E o Domingos era ator também do Boi, do núcleo do Ulisses. E eu observava muito como ele trabalhava, porque ele também era ator e ele também criava a luz dos espetáculos, que eu achava deslumbrante. E aí eu comecei a prestar mais atenção nessa parte técnica, vamos dizer assim, com um olhar mais criativo. E quando a gente ficava em cartaz, assim, a parte técnica, os operadores, eles eram os primeiros que recebiam, né? A gente ensaiava 1 ano e meio, 2 anos, e ficava em cartaz 3 meses, mas a equipe técnica recebia, porque ator trabalha por amor, técnico por sobrevivência. Exatamente. É sempre assim. E aí foi um pouco isso, eu fui criando luz para amigos, e aí fui gostando e fui levando essa carreira paralela até me dedicar completamente à luz e depois à direção. Se a gente perguntar quantos espetáculos, Nossa. juntando tudo, o Caetano já fez? Olha, centenas. Ópera, por exemplo, eu fiz mais de 90, mais de 100 óperas. Né? Eu trabalho com ópera, eu tenho 50 anos, eu comecei a trabalhar com ópera com 29, 30. E eu tive muita sorte, que eu trabalhei no Festival Amazonas de Ópera, eu trabalhei 11 anos lá no Festival de Manaus, e lá eu era iluminador de todas as produções. Então o festival tem 4, 5 óperas por ano, com diretores estrangeiros, e eu iluminava tudo. E aí fui desenvolvendo uma forma de iluminar a ópera, um jeito, porque eu não sou músico, então tive que aprender com a minha experiência as diferenças de linguagem, né? E tem muita diferença? Tem muita diferença. Eu que venho do teatro, depois fui para a ópera, assim, tem muita diferença. Então a gente acha que um diretor, quer dizer, você pode dirigir e iluminar tudo, assim, mas são características muito distintas, assim, porque na ópera você tem a música que comanda tudo aquilo, no teatro você tem muito mais liberdade de ação. Com ópera não, com ópera você cria a partir da música, né? Independente do que existe de proposta no entorno disso. Então é importante você ter uma educação musical, que depois eu fui aprender um pouco,
Mas isso me ajudou bastante, assim. Então, assim, só de ópera eu tenho mais de 90 títulos, né? Comecei a dirigir, por exemplo, em 2002, ópera. E de 2002 até hoje eu sempre dirijo um título e ilumino 2, 3, 4 às vezes por ano, né? E teatro, centenas de teatro, né? Mas eu tive sorte, assim, eu não faço muito teatro comercial. Eu acho que eu tenho uma pegada, como eu também dirijo, então eu gosto de fazer projetos, estar em projetos onde também eu possa contribuir de alguma outra maneira e ter um diálogo mais aberto com o diretor, em termos de cena e de pensamento mesmo da cena, né? Eu costumo dizer que eu não tenho uma visão técnica, eu tenho uma visão um pouco mais dramatúrgica da luz. E eu costumo falar também que eu não ilumino, eu revelo. Eu quero revelar uma história, né? Eu não quero iluminar uma história. Então, a ópera me ajudou muito nesse olhar para a iluminação. Vamos supor, uma ópera ou um espetáculo que está em cartaz, sei lá, por 3 meses. Você tem que todos os dias acompanhar o espetáculo? Ópera nunca fica, né? 3 meses, né? Ópera fica, você entre pré-produção, produção, ensaio e tudo, 40 dias no máximo, porque são 6 apresentações, 5 apresentações. Às vezes, por exemplo, o festival tem 3 apresentações. Mas você precisa de um tempo de... Em ópera, eu me programo, porque ao contrário do teatro, eu consigo fazer a minha agenda de ópera com mais antecedência, com um ano e meio de antecedência, eu já sei os títulos que eu vou fazer no próximo ano. Então, eu costumo me programar para estar presente naquele curto período, que é praticamente um mês da minha vida, 40 dias da minha vida. Então, dependendo do teatro, eu opero essa luz, e se o teatro tem uma estrutura, é o operador do teatro, mas eu estou presente sempre lá, porque às vezes eu quero fazer alguma mudança e eu quero ver como é que está o desenvolvimento daquilo que eu criei, né? Agora, em teatro é impossível para mim ficar em temporada. Então eu trabalho com vários assistentes, e esses assistentes acompanham. Às vezes esses assistentes também são operadores de luz, então eles adaptam a minha luz de acordo com a temporada dos espetáculos. E é difícil encontrar hoje pessoas profissionais dessa área que... Olha, porque é um trabalho muito delicado, né? É muito delicado, mas quando eu comecei, por exemplo, eu não lembro, de repente os meus colegas vão falar que eu estou mentindo, mas eu não lembro de um curso específico para iluminação. Por exemplo, quando eu comecei, 25, 30 anos atrás, tinha, por exemplo, os workshops que o CPT dava. O David Brito, por exemplo, foi um grande iluminador, é um grande iluminador, e ele formou muitos iluminadores. Muitos depois foram meus assistentes, muitos estão em cartaz e fazendo carreira até hoje, e foi importantíssimo para uma geração, assim. Mais recentemente a gente tem a SP, Escola de Teatro, que é importantíssima para São Paulo, desde a sua fundação, que tem formado artistas, técnicos e várias áreas, com um pensamento não só pedagógico, mas com um pensamento de inclusão e artístico. Né? Então, assim, eles não são professores que dão aula, são pessoas que estão no mercado e que vão lá e contam para esses alunos, de uma maneira pedagógica, a sua experiência. Então, assim, é gente que está na área formando gente que vai entrar na área. Então, agora eu tenho uma série de vários assistentes que passaram e se formaram pela LSP, por exemplo. E várias dessas pessoas estão hoje nos principais teatros de São Paulo. Então, hoje, o ensino técnico, ele é muito mais abrangente, muito mais elaborado, e você tem muito mais opção do que eu tinha, por exemplo, 25 anos atrás. Então, com certeza, é uma carreira que é promissora. É uma carreira promissora, e você quer saber uma curiosidade? É difícil. Existem mais mulheres no mercado procurando a iluminação cênica do que homens da época que eu estava. Eu tenho muitas assistentes mulheres. E é completamente diferente o trabalho, não só da sensibilidade, como
a pegada, né? O approach ali com a obra e como conduz a montagem e tudo. É uma outra sensibilidade. Isso eu tenho observado já há alguns anos. Eu tenho várias assistentes mulheres que se formaram recentemente e que estão no mercado trabalhando muito em shows. E não é só coisa de fazer assistência e ficar ali, não, é serviço... Porque eu acho que é uma área muito vasta, né? Como você mesmo falou, tem o teatro, tem a ópera, mas ela é específica. Por exemplo, eu recebo muitos convites para fazer fotografia de cinema, fazer luz para cinema. Eu sempre recusei. Porque eu tenho que parar a minha vida e estudar uma coisa específica. Toda trabalho que você pega requer um estudo. Todo requer, todo. E uma dedicação, tipo ópera, eu sei um ano antes do que eu vou fazer. É um ano antes de pesquisa e referência. Né? Então, assim, eu fiz poucos desfiles, por exemplo. Mas aí é outro estudo. Eu tenho que estudar como a fotografia vai ser, sabe? Se pode ter sombra, se não pode ter sombra. Então, assim, é um trabalho muito específico, assim, luz. Assim. Então, eu faço luz de teatro, eu posso fazer luz para qualquer coisa. Não. Desde que a proposta seja para essa outra coisa uma coisa teatral. Mas, por exemplo, eu não me arrisco a fazer uma luz para cinema. Eu não gosto muito de, por exemplo, fazer uma luz de show, né, que eu não tenho muito controle sobre ela. Depois isso aí vai viajar, vai ficar e tudo. Eu prefiro fazer teatro e ópera. O que a gente pode esperar para 2019? O que você tem aí na agenda? O que você está planejando? 2019, em teatro, eu tenho várias propostas e não sei se eu posso falar ainda, porque depende de tantos fatores, Sim. Né, leis de incentivo e etc. Mas eu estou envolvido em pelo menos 3 projetos de teatro. Agora, para a ópera, certo, eu abro a temporada aqui em São Paulo, no Teatro São Pedro, de uma ópera do Mozart, a última ópera do Mozart, La Clemenza de Tito, que é a última ópera que ele compôs. Então, abre a temporada aqui em abril, 28 de abril, mais especificamente. Depois eu faço muito ópera, participo de festivais de ópera e temporadas de ópera na América do Sul. Eu tenho em agosto uma ópera que nós já fizemos na Colômbia, voltamos a apresentar em Montevidéu e o próximo ano a gente vai para Lima, no Peru, isso é em agosto. E antes disso, o primeiro trabalho do ano, em fevereiro, é uma iluminação no Teatro Máximo de Itália, em Palermo, uma luz de uma ópera, A Favorita. E é um diretor, Alex Aguilera, que é um diretor brasileiro que mora na Espanha, ele me convidou para fazer essa luz, então ele vai dirigir em Palermo, então em fevereiro eu ilumino lá. Então já, a agenda de ópera é mais garantida um pouco do que a de teatro, então tenho esses 3 títulos por enquanto, e aí tem as colaborações que eu faço no Festival de Ópera de Belém, que é sempre no mês de setembro, outubro, mais ou menos, que eles vão definir o título ainda, então essas coisas estão ainda no segundo plano. Eu acho que, se eu te perguntar o que o Caetano ainda sonha, porque eu acho que você já fez muita coisa e tem um currículo privilegiado. Você ainda tem algum sonho que você fala, esse eu gostaria de fazer, eu ainda não fiz? Eu tentei por 3 vezes na minha vida artística formar um núcleo de teatro, um núcleo de estudo, de dirigir. E essas 3 vezes, eu não vou dizer que eu fracassei ou que não foi boa, porque aconteceu. Fiz espetáculo, reuni um grupo de atores. Eu não gostaria de ter uma companhia fixa, tá? Mas eu gostaria de ter um núcleo onde nós nos reuníssemos com uma ideia em comum e conseguíssemos produzir isso e colocar isso em cartaz e ter uma discussão em cima disso. Um trabalho de pesquisa desde o meu sonho de começo de carreira. Eu gostaria hoje de ter a possibilidade de ter um núcleo para a gente estudar e sempre ter em cartaz alguma coisa que seja relevante para o momento atual. E isso é muito difícil por vários fatores, e não só financeiro. Né? Então, até hoje eu ainda não consegui ter um núcleo fixo, por exemplo, de atores, que a gente conseguisse estar sempre em cartaz com espetáculos. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer no futuro breve. E a gente fica na torcida, então. Quero te agradecer por ter recebido a gente nesse lugar tão aconchegante, né? Que acho que fala muito
de quem é o Caetano e Obrigado. da sua trajetória. Parabéns, Obrigado. viu? Muito obrigada. Você que ama teatro e está curtindo os nossos vídeos, então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!